E aí, tudo bem? Danilo aqui do canal Saindo do Buraco. E antes de dar sequência aqui, eu queria perguntar pra você se você viu aquele meu vídeo onde eu falo que eu emprestei, né, que eu dei um dinheiro pra minha família. O que eu não imaginava quando eu fiz aquele vídeo ia ser o tamanho da repercussão desse tema, e eu acabei ficando bem pensativo quanto a isso, e eu vi que no fim do dia não é todo mundo que tem uma história positiva envolvendo dinheiro e família. Pra ser bem sincero, muitas vezes é o contrário. Eu vi muita gente me contando coisas que eu fiquei triste, sabe? Que um lugar que até então, na minha cabeça, seria algo para te impulsionar, né? Uma base para te jogar para frente, às vezes é algo que te segura e que até mesmo te atrapalha. Eu sinto até um peso em falar isso. E foi daí que eu tive a ideia do vídeo de hoje. Eu quero começar a trabalhar esse tema não como um tabu, mas algo para você ficar esperto, algo para você abrir o olho que de repente, né, vai que isso te ajuda de alguma forma. Então, como você viu aqui no título do vídeo, 5 sinais de que sua família pode estar te impedindo de juntar dinheiro. E olha, só para fazer um disclaimer aqui, tá? Não é drama, não é exagero. Muitas vezes a maior barreira financeira que a gente enfrenta não é o mercado, não é o salário, não é o emprego. Muitas vezes a nossa maior barreira está dentro de casa, justamente no lugar que cria a nossa visão de futuro, os nossos hábitos, as nossas crenças e o nosso pensamento em relação ao dinheiro. Então, se você quer saber quais são esses 5 sinais que eu decidi elencar aqui, fica comigo até o final e bora lá. Então, sem muita firula, vamos começar pelo número um, que é simplesmente o fato de que o seu dinheiro ele some antes de virar patrimônio. E aqui é aquele cenário, eu acho que até bem comum, sabe? Que você tenta juntar o seu suado dinheirinho, só que antes do mês acabar, aparece o seguinte: são favores, são pedidos de última hora, são empréstimos que nunca mais vão voltar, são pequenas emergências ali da família. E o problema disso é que essa consistência, essa rotina te deixa presa num ciclo bem cruel, sabe? Que é simplesmente aquele fato de que às vezes a sua renda até aumenta, só que a sua capacidade de guardar dinheiro não cresce. E se você não guarda dinheiro, se não tem retenção de grana, não tem reserva, não tem investimento, não tem negócio, não tem liberdade financeira. E ó, e uma coisa aqui que eu acho que é importante pontuar, né? Porque existem casos e casos, como tudo na vida, que ajudar a família é um negócio muito nobre. Só que ajudar sem limites é um negócio que vai te atrapalhar a construir um futuro para você que muitas vezes poderia ajudar essa galera muito mais lá na frente. Segundo ponto que de repente a sua família está te atrapalhando, né, te impedindo de juntar grana, né, de criar patrimônio, é o fato de que ela diminui os seus sonhos e as suas metas financeiras. Quando você começa a falar com seus parentes, com a sua família, que você quer juntar uma reserva de emergência, que você quer viver de renda, né, de dividendos, que você quer montar um negócio, não demora muito pra você receber aqueles olhares de julgamento do tipo, ai, tá sonhando grande demais. Isso não é pra gente. Você tá viajando na maionese. Parece que pra gente que nasceu de um lugar mais humilde, sonhar grande é exagero. Ter uma ambição é sinônimo de ser arrogante. E todo o planejamento que a gente começa a desenhar pra gente é só uma ilusão. E quando a gente fica exposto nesse tipo de ambiente, né, ouvindo esse tipo de coisa, o que que acontece? Você acaba meio que inconscientemente, né? Talvez você diminui o seu sonho para você se encaixar nesse molde, né? Nessa forma. Só que o que acontece? Quando a nossa visão, quando o nosso sonho diminui, a nossa energia diminui também. E se a gente não tem energia, o que que acontece? A gente não tem disciplina. E se a gente não tem disciplina, a gente não consegue gerar riqueza. Próximo ponto aqui é que a sua família, muitas vezes ela te enxerga como a versão antiga de você mesmo. Calma, sei, pareceu meio confuso, mas vou explicar, vou explicar, peraí. Você, como pessoa, como ser humano, você vai mudar, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai estudar. Só que para sua família, muitas vezes você sempre acaba sendo aquela pessoa que era irresponsável antigamente, que nunca foi bom com dinheiro, que sempre errava. E o que acontece é que esses rótulos, mesmo que ninguém diga na sua cara, eles vão te puxar para trás. Pensa que você tá tentando correr, só que daí tem alguém segurando a sua camisa. E no fim do dia, quando a sua família te trata como essa versão antiga, é muito mais difícil para você começar a acreditar nessa versão nova sua que você tá tentando, que você tá querendo construir. Olha, esse próximo ponto aqui eu garanto que talvez você já tenha ouvido, né, já tenha passado por ele, que é aquele fato de que a sua família ela te critica quando você tenta economizar, quando você tenta investir o seu dinheiro. Às vezes você tem um estalo ali, você tem aquele clique e fala: "Não, quer saber? Eu vou começar a juntar, eu vou começar a poupar mais, organizar as minhas contas, montar uma reserva". E quando isso acontece, qual que é a reação mais comum para a maioria das famílias? "Ai, pra que tudo isso? Você tá exagerando.
Vai, relaxa, aproveita a vida. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. E a realidade é que esse clima acaba afetando a gente, né? Mesmo que de uma forma invisível. Você começa a se questionar, você começa a duvidar de você mesmo. Se de repente você não está sendo duro demais, ou se você não é muito esquisito, né? Por querer ser diferente, por querer melhorar. E o fato é que essa pulguinha na sua orelha aí, essa pequena dúvida, essa sementinha, ela vai corroendo a sua disciplina financeira. Justamente no momento que você mais precisa dela para construir o seu patrimônio, né? Para dar aquele primeiro passo. E o último ponto que eu consegui elencar aqui são aquelas tradições familiares que elas consomem o seu tempo, a sua energia e principalmente o seu dinheiro. Toda família que se preze tem aquelas tradições, sabe? Aqueles hábitos, aqueles encontros, os costumes importantes. Por exemplo, aquele churrasquinho de final de semana, e eu acredito que isso é muito importante. O problema aqui, eu acredito que seja o exagero, quando esse hábito ele ocupa muito o espaço, muito tempo da sua vida. Você tenta estudar para conseguir, sei lá, um emprego melhor, mas aí tem um churrasco da família no domingo. Você tenta criar um projeto pessoal, mas aí no sábado tem o aniversário daquele seu tio que você não vê faz 7 anos. Você tenta guardar dinheiro, só que daí aparece aquele chá de bebê do primo que você nunca nem viu na vida. E o que eu quero dizer aqui é que quando a agenda da família, ela domina a sua própria agenda, o seu tempo do futuro desaparece. Eu gosto de pensar que riqueza, patrimônio, nasce do foco. E do foco, né, no futuro, muito provavelmente nasça a liberdade. E quando você não tem esse espaço para crescer, o que acontece? Você vai ficar parado no mesmo lugar, você vai ficar estagnado. De novo, se a agenda da sua família engole a sua, você vai seguir a dança deles. E beleza, esses foram os 5 sinais que eu quis trazer para que você possa ficar um pouco mais atento, né? Para vai que isso realmente esteja acontecendo na sua realidade. E é importante pontuar que às vezes esses pontos eles acontecem sem maldade, sabe? Só que o pulo do gato aqui é reconhecer esses cenários. Porque quando você reconhece esses padrões, você meio que ganha um poder, sabe? Um superpoder, que é aquele lance que eu sempre venho batendo na tecla, que é a clareza. Porque quando você entende o que realmente está travando a sua vida financeira, você para de se culpar. E aí sim você começa a desenhar, a criar uma estratégia. Você vai proteger o seu dinheiro, você vai estabelecer limites, você vai fortalecer a sua própria identidade e aos poucos construir a sua visão de futuro. E mais uma vez, é assim que eu acredito que você pode sair do buraco, sabe? Clareza e consciência. E já que a gente falou dos sinais, aproveita e me conta o seguinte: algum deles aqui aparece na sua família? E, obviamente, né, como sempre, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, interage aqui comigo, né? Gera aquele engajamento positivo. No mais, eu vejo você no próximo vídeo. Vamos juntos sair do buraco e tchau!